Então, conforme afirma André Luiz, maiores responsabilidades após o que vocês fizeram durante o intervalo, incorporar novos seres em nossas vidas. Então, a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Talvez a complexidade, as travas que colocamos para a compreensão, talvez seja o medo de assumir responsabilidade. Porque quando pensamos, estamos criando seres a partir dessa energia primordial. Então, para aclarar um pouco mais as ideias a respeito do que falamos, e posso destacar também 4 elementos que faz uma diferença imensa, que é o nosso consciente, que é o mundo mental, onde está a inteligência, a imaginação, um link da memória que nos conecta ao superconsciente, onde está o reino de Deus em nós, nos conecta simultaneamente ao inconsciente, onde estão os nossos abismos não iluminados, e onde nos conecta também com o subconsciente. E como eu disse, o subconsciente é uma fração do inconsciente, os elementos que abraçaram a causa da proposta, gerenciados pelo superconsciente. E todas as vezes que criamos algo diferente aqui no consciente, intencionando mudar o meu comportamento, eu estou conversando diretamente com o subconsciente. Ele é o Senhor que define o nosso comportamento, os nossos hábitos. Todas as vezes que intencionarmos fazer algo superior, a intenção é nos conectarmos com o superconsciente, mas não conseguiremos fazer isso sem atravessar o inconsciente. E a proposta sendo para acolher, esclarecer e aprimorar o inconsciente, não há perturbações que resistam ao contato do verdadeiro amor. Vocês já leram isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá narra quando fala dos inimigos desencarnados, mas Joana de Ângeles narra que os piores inimigos estão dentro, no inconsciente. É o inconsciente que domina negativamente o consciente e perturba o subconsciente. A autora narra que toda personalidade é formada por essências do superconsciente e por substância do inconsciente ou do entorno, porque nós assimilamos conteúdos para compor o perispírito e o corpo físico também. E normalmente essas substâncias ou vidas de nosso inconsciente e o energismo do meio é que determina o comportamento quando não temos a consciência de gerenciá-lo a partir das imanências virtuosas. Por isso que às vezes fica difícil pensar em algo nobre sem reconhecer o menos nobre. E tudo que nego não consigo transformar, segundo o Espírito Hamed. Então, quando eu nego as minhas próprias sombras, que na realidade são as minhas verdades do ontem. Quando eu construí esse oceano chamado inconsciente, era o que eu acreditava como o melhor. Não tem nada de promíscuo ou inferior lá, segundo Joana de Ângeles. Agora tem as minhas experiências de quando eu era canibal, por exemplo. De quando eu era um Gengis Khan, que na sua época ser herói era quem matasse mais gente, não importando se eram inocentes, se eram grávidas, se eram idosos. Quem fizesse o monte maior de gente morta era o guerreiro melhor qualificado para aquele momento. Agora, isso hoje, para quem às vezes não tem coragem de matar uma barata, é um verdadeiro tormento. Quando eu recuso fazer isso, falo, você já matou a gente, agora está negando matar.
Mas quando eu entendo que a barata pode ser uma materialização do meu inconsciente, porque às vezes está tudo fechado, está tudo limpinho, e ela surge do nada, está tudo fechado, tudo limpinho, surge um carreiro de formigas, tudo novinhas. Foi da onde surgiu esse povo? Um dia eu estava dentro do estúdio, o estúdio não tem janela, e tudo lacrado as portas. Levei algo adocicado e sobrou umas iscazinhas. De repente estava um formigueiro. Falei, de onde veio esse povo? Hoje eu sei, quando eu não estou lá grande coisa, aparece barata, formiga, aparece tudo. Mas quando eu estou em perfeita harmonia, não tem ninguém. E esses seres nascem e sobrevivem das minhas vibrações negativas. E aí eu quero assassinar o meu povo? Quando eu vejo uma baratinha, eu falo, faça logo o seu serviço para que alguém não te veja, porque eu não vou desencarná-la, mas alguém pode não entender esse negócio e apressar, né, o seu desencarne. Não sei se você lembra a história de Chico com o Valdo Vieira, que eles psicografavam com lápis e depois tinha que datilografar. E datilografando veio um besouro enorme e caiu em cima da máquina de escrever do Valdo. E ele deu um safanão no caboclo, ele tem toda uma proteção ali, né? E daqui a pouco ele voou de novo e caiu lá outra vez. Ele deu outro, e aí recuperou de novo e caiu em cima da máquina do Chico. Chico pegou ele na mão, olhou, admirou, fez elogios daquela obra magnífica e foi lá na janela e disse: se o Valdo não conseguiu te desencarnar, vá, porque você tem uma missão. Aí está a diferença de alguém desperto, né? Por isso que amorosamente o Valdo não suportou convivência mais profunda com Chico. Um gesto de rebeldia que arrependeu profundamente antes do desencarne, que pensou que estava construindo possibilidades maiores e não comprovou coisa alguma com todo o seu esforço de viajar sem passaporte. Porque só sai do corpo quem tem moral e quem tem conhecimento de causa e objetivos nobres. Não adianta fazer rituaizinho na apometria para sair do corpo. Só vai sair do corpo quem tem moral para fazer o que pretende e quem tem o conhecimento de causa. Porque tem gente resgatando em apometria o anjo da guarda do fulano que está no umbral aprisionado. Imaginou onde o cara está? Se o anjo da guarda, que é o eu superior, o Cristo interno do caboclo, está no umbral, ele deve estar em alguns subplanos. Então vamos, a partir dessa parte anatômica, e eu vou me esforçar para ser um instrumento fiel dos espíritos, porque quando falo com vocês eu estou literalmente fora do corpo. Os parceiros espirituais, estamos em conexão a mais harmônica possível, e o corpo como instrumento, eu estou lucidamente fora do corpo, sou eu que finalizo cada frase, a responsabilidade é minha. Eles vão liberando informações, eu vou baixando, fazendo download dos meus próprios arquivos, e eu vou ordenando. Se eu me perder nas frases e sair uma frase com aspereza, é minha responsabilidade e não deles, que um espírito, conforme está no livro dos médiuns, mais elevado, jamais ele traz uma frase para causar um desconforto, uma discórdia, uma dissensão. Então, se falhar alguma coisa, vocês compreendem que sou eu que não consegui ordenar as ideias. Porque Ramatiz, quando começou a me ensinar isso, porque eu venho com ele desde a Atlântida. Vivemos em Atlântida, no Egito, na Grécia, na Indochina, na Índia e etc. E hoje ele narra: nós fazemos os traçados gerais. Se você quer crescer, o resto é por sua conta. Nós estamos aqui, não vamos te abandonar. Agora,
coloque em pauta tudo que você tem. Até porque para que o seu patrimônio possa crescer, para que o seu talento se multiplique. Falhou, faltou, nós estamos aqui para te apoiar. Agora, não queira que façamos a palestra por você. Tudo bem? Não pergunte todo mundo de uma vez e sejam generosos com as perguntas. Vamos lá, brincadeira. Quem for perguntar, eu vou levar o microfone para todo mundo ouvir a pergunta com clareza. Vamos procurar não sair da pauta de hoje, que é o entendimento do que somos. E amanhã, desse vir a ser o que quisermos fazer para reprogramar a nossa realidade. Todo mundo tímido. Isso só tem duas possibilidades. Ou vocês não entenderam nada, ou entenderam tudo. E eu quero pensar que é a segunda. Ela deu uma corajosa para abrir o... Bom, não sei se eu vou fazer a pergunta certa, mas dentro da sua exploração, uma das coisas que eu tive dúvida você comentou a respeito da gente tentar fazer um projeto de que a gente consiga elaborar a nossa iluminação do inconsciente. Mas assim, que tipo de diretrizes a gente pode ter assim, de forma mais prática no nosso dia a dia para conseguir fazer essa iluminação do nosso inconsciente, que é onde que a gente guarda mais os nossos traumas, os nossos problemas? Obrigado. Isso é que ela falou que não sabia como fazer a pergunta. Se soubesse, você já imagina dar o próximo seminário, né? Então, no capítulo 5 do livro, porque no capítulo 1, o projeto, conhece-te a ti mesmo. Então, levantamos a questão. O capítulo 2, eu precisava ter uma ideia de Deus e das leis. Então, dá uma noção mais aproximada disso. O 3 já começa a saga do princípio inteligente à sua individualização. O 4, um pouco a respeito do perispírito, os seus veículos de expressão. Um dos seus veículos de expressão, ou seus, porque é um conjunto de corpos. Porque só no livro dos Espíritos achamos 5 perispíritos com nomes diferentes. E ao mesmo tempo, o 5º capítulo já é o ser constituído com as suas múltiplas facetas, onde você está perguntando mais exatamente. E vamos começar com essa pauta de trabalho, que com certeza ficará mais claro a ideia para facilitar esta compreensão. Todas as vezes que você intenciona fazer algo, você está no consciente. Então você está usando a sua inteligência. Quanto mais você tem inteligência de algo, melhor você consegue imaginar este algo. Se você tem a inteligência que o seu inconsciente é um oceano com incontáveis vivências esperando por promoção, a pauta de trabalho precisa visar a iluminação desse inconsciente. Mas se você tem a noção que no seu subconsciente, porque intencionando fazer isso, você intenciona ter um comportamento harmonioso. Então você começa com o micro para atingir o macro. Então o subconsciente é o micro desses 2 macros, inconsciente e super. E quando você começa a transformar o comportamento, você começa a mudar os seus instintos. Os instintos não são os embriões da inteligência e dos sentimentos? Então, quando você transforma os instintos que está governando o seu universo perispiritual e físico, você os eleva ao estágio de sensações. E as sensações já são os mensageiros que você vai começar a pacificar as sensações do mundo inconsciencial. E quando você transforma as sensações em emoções, só que agora tudo nobre, porque você visa iluminá-lo, você já construiu os missionários para pacificar as emoções. E quando você aprimora as emoções construindo os novos sentimentos, esses sentimentos levam luzes aos sentimentos de culpa,
e vários outros de autopunição que estão lá no inconsciente. Até que você transforma isso em pensamentos novos a caminho do seu universo consciente, que vai repaginando todo esse universo inconsciencial. E ao mesmo tempo, esses estados de pensamento, transformando-se em inteligência, agora aporta-se no seu consciente. E todo mundo que abraçou a tua causa, que veio até o seu consciente, agora começa a interagir com o super, no exercício da afetividade, transformando as aparentes perturbações, a tristeza em alegria, por exemplo, a dúvida em fé, o desespero em esperança, e tudo que se cria agora no consciente está alterando mais amplamente o sub, iluminando mais vastamente o inconsciente. E quando esta afetividade, o diálogo com esses seres se torna mais harmoniosa e amorosa, você constrói o que nós chamamos de virtudes. Agora todo esse povo já chega no âmago, no reino de Deus, o somos um. Ficou meio confuso? E nós vamos ter um seminário inteiro para o ano que vem. Eu tentei ser o mais dócil e amoroso possível, porque eu estou dialogando com o seu inconsciente, porque você permitiu, e essa viagem foi tudo dentro de você, e todos que se permitiram também. Então eu me imaginei dentro do seu consciente, dialogando com o seu super, porque fazemos isso com crianças de 2 meses, e elas curam, reconstroem tecidos físicos e curam o seu coração que nasceu com falha congênita em 1 semana. Conversamos com um adulto que já tinha uma perna amputada, uma senhora, iria amputar a outra e sem chance de sobrevida. E ao dialogar, aceitando a proposta, ela não perdeu a segunda perna, que já tinha perdido quase a metade dos músculos, tecidos, reconstruiu parte dos músculos, reconstruiu até os dedinhos, que ultimamente poderia perder os dedos, não perdeu nada. Está assombrando alguns médicos, mas a médica que permitiu que eu interagisse com ela já vai fazer o seu doutorado baseado nisto. Agora ela precisa criar uma pauta para não assombrar a ciência e ter como... Mas são muitos os relatos. Então, nesse instante que você intenciona, quanto mais nobre for a sua intenção, quanto mais extensos forem os benefícios para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, para o enriquecimento e expansão do seu superconsciente, mais profundo você mergulha em si mesma e mais conexões você faz com seres que intencionam fazer algo semelhante. Por isso que Kardec narra que nós nos conectamos com todas as nossas vivências, intencionando essa mudança, mas com todos os seres em todos os mundos também. Então a potência é descomunal. Por isso que na mente, tanto para Leon Denis, quanto para Joana de Ângeles, André Luiz e outros, nada é impossível de ser realizado, desde que respeitemos as leis. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma pauta belíssima, no capítulo 11, a partir do item 8. Qual o pensamento? Começa assim. Qual o sentimento? Qual o coração suficientemente perverso que resiste o contato do verdadeiro amor? No exercício da caridade, que é um processo de autoiluminação. Então, o ser mais perverso, o ser mais refratário, mais incrédulo, segundo Leon Denis, e também no Evangelho, cede mesmo a contragosto. Então, quando você mergulha de forma harmoniosa, não negando a tristeza, porque ela está ali, não negando a fibromialgia, ela está ali, é um fato. Agora, reconhecendo que existe e intencionando a pacificar a causa, eles se deixam transformar. Porque o amor não pede licença, simplesmente ele é muito mais sutil do que o neutrino que atravessa qualquer corpo na natureza. E ao mesmo tempo muito mais potente do que qualquer
coisa que nós conhecemos, no dizer de Mahatma Gandhi, para transformar qualquer situação para melhor. Porque o amor é o evangelho que está na sua própria consciência, que está em nossas consciências. Então, o seu poder de transformação como co-criador, como partícula dessa consciência cósmica. Ficou mais ou menos claro? Mais alguém? Na verdade, são duas. Eu vou fazer uma, vou passar o lugar para uma outra pessoa sobre a espaço. Eu faço novamente. Na verdade, não são assim, tem pergunta contida, mas é mais um pensamento. Eu queria saber se ele está correto, ele está muito distante do que está certo. E desde o momento que eu comecei a estudar o Espiritismo, é uma certeza eu obtive, né? Eu só sei que eu nada sei, literalmente. E aí eu havia escutado falar que você comenta essas versões de você, né? E hoje você comentou novamente que você já teve experiência de conversar com 500 versões de você mesmo. E aí eu imagino isso de uma maneira, eu queria que você me dissesse se é isso, ou se está próximo disso, ou se não tem nada a ver disso. Quando você fala isso, eu consigo te imaginar, ou me imaginar como se fosse um exercício mesmo, até lembrando dos bonequinhos, dessa toda extensão que nós somos, né? De tantas coisas que nós somos dentro de nós mesmos. Então são muitas possibilidades. Então eu imagino um ser, seja você, seja eu, independente de quem seja, sentado no centro de uma sala, sozinho e em volta com uma quantidade de seres de mim mesmo. São versões minhas, eu vejo como se fossem versões, como se fossem consciências. Eu olho muito para o teu livro, eu entendo dessa maneira. São as minhas consciências, as minhas capacidades, independente se sejam boas, se sejam ruins, etc. Eu imagino isso, que seja a possibilidade de conversar comigo, nessa visão, comigo, nessa opinião, comigo numa posição melhor, numa posição pior, ou comigo de experiências mesmo, de outras vidas, etc. Porque eu não consigo imaginar que exista outras de mim, falando de matéria, existindo em outro lugar, né? Eu acho que eu vejo talvez outras versões de mim que já existiram. E eu queria saber se está correto ou se não está correto, ou se é muito pior que isso. A imaginação. Obrigado. Dá outro seminário, pode ser 2021. Vamos lá. Então, quando lemos obras como Pietro Baldi, A Grande Síntese, até então, Pietro Baldi, que é a reencarnação de Pedro, até aí tudo bem. Mas quando um espírito como Emmanuel assina, dando um aval incontestável para a obra, dizendo: aqui se trata do Evangelho da Ciência, renovando, com a capacidade de renovar todas as bases filosóficas e religiosas e restaurar todo o messianato do Cristo na Terra. Aí você anima-se em mergulhar na obra. E num dado momento ele narra, destaca do subconsciente, fraciona na realidade do subconsciente em pequenas almas instintivas, seres para nos ajudar a governar os nossos órgãos. Está nele mesmo, no subconsciente. Estou indo bem devagar para você tomar fôlego e acompanhar. Allan Kardec já havia perguntado na questão 140 do Livro dos Espíritos o que pensar da alma subdividida em quantas partes fossem os músculos, os nervos, as articulações. Se estiver falando da alma vital, está certo. Mas na introdução do Livro dos Espíritos ele coloca a alma vital, a alma intelectual e a alma espiritual. Alguns desavisados colocam a alma espírita, que é um equívoco, a alma espiritual. Então, no mínimo, tem 3 dimensões de almas em nós. A alma vital está sim subdividida em quantas partes foram os átomos, porque cada núcleo atômico, segundo Emmanuel, é um centro vital. Ao mesmo tempo, aumentando agora uma pautazinha, começamos a ver
como Dr. Calais na obra A Revista Espírita, artigo O Sono do Espírito, mês fevereiro, ano 1864. Dr. Calais era um médico que no plano físico, sabendo o que o Kardec já tinha comprovado, que a palavra de um médico, o magnetismo das palavras pode curar o paciente, e esse magnetismo tem um poder para interferir no físico e no moral de quem ouve. Então ele despertava a parte moral do indivíduo e, sugerindo mudanças morais, ele curava o corpo. Mas a quinta lei, que consta na terceira parte do livro dos Espíritos, a quinta lei moral, das 9, porque quem leu e pensou que são 10, são 9, a 9ª terminou a história, a 10ª foi sugerida por Kardec, conforme Joana de Ângeles na obra No Rumo da Felicidade. Por que não uma só lei? Lei de amor, justiça e caridade, e foi de imediato, pela sua lucidez peculiar, aceito. E a quinta lei é a lei de destruição, onde tudo morre para renascer, para se renovar. E o Dr. Calais queria renascer, queria renovar, desencarna, segue assistindo como médico quem buscava a cura da alma, já que de forma diferente, agora na velocidade do pensamento. Aqui, enquanto atendia um, agora atende milhares. Só que de repente ele se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta, e a resposta, quando chega, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. Pode ter sido... Calma lá, pode ter sido, não, estavam ali seres vivos. Estavam seres vivos. E não foi só isso, porque ele volta para perguntar e não viu mais ninguém. Aí viu só um e ele parte desse um. E começou a passar num telão que eu creio que já seja de 12Ds, porque de 8D já tem a música daqueles meninos, né, que gira em torno da gente. Porque ele viu quando começou a encarnação, quais os veículos que usou, tudo em tempo real, ele interagindo, onde terminou aquela etapa e permaneceu o ser individualizado daquela etapa, que estava ali conversando com ele, onde começou o segundo, até chegar na tua vez, que tinha como proposta vivenciar o que foi teorizado. E ele já estava desencarnado, e vendo, e ele pedindo socorro a Kardec, porque foi a partir daí que Kardec mudou a tese que quem estava encarnado não era o espírito na sua totalidade. E Gustave Gelei mostra isso fantasticamente na obra O Ser Subconsciente, Gabriel Delany na obra Alma Imortal, na Evolução Anímica, Leon Denis na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, a ponto de Leon Denis afirmar que o que está encarnado não passa de uma diminuta fração. E recomenda-nos aprender a abrir, a ler esse livro, a conversar com esse povo. E vários outros autores, como Joana de Ângeles, mostra a realidade também, e ensina-nos a acessar esses arquivos, como Manuel Filomeno de Miranda na obra Tormentos da Obsessão. Se eu lembrar de você e não der atenção para aquela lembrança e atender e esclarecer, ela permanece viva e atuante, e mais tarde ressurge no meu cenário consciente como emoção. Era apenas uma lembrança, não era nem um instinto. E agora ela continuou viva e atuante em mim, e agora Joana de novo. Para qualquer lugar que você projete o seu pensamento, esse lugar existe em tempo real, para o passado ou para o futuro, porque nós estamos no passado em relação à nossa superconsciência. Nós voltamos, só desce quem subiu para ajudar a iluminar o nosso passado. Então nós estamos no passado em relação, por isso que André Luiz, para ser mais exato, o instrutor Gubbio, não, Calderaro, na obra No Mundo Maior, fala dos 3 degraus do cérebro físico: o porão, cerebelo,
ambiente intermediário, o cérebro emocional, e o neocórtex, uma área superior, sendo que o neocórtex estaria ligado ao superconsciente, ao nosso futuro, o cérebro emocional ao nosso consciente e o cérebro primitivo, cerebelo, ao nosso inconsciente. De modo que quando alguém nos fala é uma coisa, mas quando você se vê, porque eu me coloquei no lugar de Chico Xavier quando começou a psicografar, André Luiz. Escreveram 100 e poucas cartas deprimentes, dizendo que ele estava obsediado, perturbado, que aquilo não existia e etc. André Luiz pegou Chico, Emmanuel, que é o mestre de André Luiz o pupilo, tanto que Emmanuel prefaceia todas as obras dizendo: eu dou o meu aval, e leva ele e mostra a colônia Nosso Lar. Quando ele vê, diante de fatos não existe argumentos, agora volta e continua o trabalho, e não preocupa-se com quem não acredita no que você está fazendo. Mas de repente eu me vejo fora do corpo, e como se eu estivesse conversando com o Murilo, por exemplo, combinando o que eu ia falar para vocês, o que ele gostaria que eu falasse para ajudar o seu rebanho a avançar mais rapidamente. E de repente eu estava como aqui assim, e a porta abria para cá, e chega alguém afoito e abre a porta, e ele de frente para a porta fala com ele: Sebastião Camargo acabou de chegar. Aí eu quase dei um troço, né? Eu já estava fora do corpo, mas não sabia que estava fora do corpo, que é aquele sono que você pensa que é realidade, ou sonho que você pensa que é realidade, mas pensa que está aqui no tridimensional. Aí a hora que saiu o personagem, eu olhei para o Murilo e falei: essa eu pago para ver, como que eu posso estar lá se eu estou aqui? E eu chego lá, tinha outro carequinha do mesmo jeitinho. Um ato instintivo, eu ajoelhei e beijei-lhe os pés, de tão alta hierarquia desse ser. E ele me levantou, como se fala: eu sou igual a você, somos um, você não tem que se ajoelhar. E me entrega, porque eu vivia querendo morrer, querendo sair do cenário. Eu falei: chegou o meu momento de desencarnar, veio alguém para assumir. Eu falei: negativo, não é isso não. Entregou o livro e um relógio, falou: está aqui a tarefa e tem tempo para ser concluída, do contrário aí você desencarna, não por mérito, mas por negligência mesmo. E mostrou, falou: veja, alguém abaixo de você era o meu espírito protetor, ou espíritos que me protegiam do meu próprio universo, de vibrações mais densas. Eles viviam nesses mundos mais densos, como vocês já ouviram falar, em certas zonas umbralinas, que os filhos do Cordeiro chegam para resgatar alguém que está no momento de ser resgatado. Os líderes dessas dimensões trevosas levam-nos com segurança, entrega, traz ir até na fronteira em segurança, não deixa ninguém tocá-los. E esse ser era para isso, e a sua equipe. E eu percebo que tinha alguém observando nós dois, mais evoluído do que os dois, e fazendo recomendações para terceiros para ajudar-me na proposta. E eu comecei, mas um dia eu quis fazer uma falcatrua, porque aí eu já sabia quando estava fora do corpo e já sabia me fracionar, e desejando enganar alguém, eu fracionei uma cópia e mandei para junto da pessoa para distraí-la, enquanto eu ia fazer o que não devia. E a hora que eu entrei na porta para fazer o que não deveria ser feito, tinha mais de 500 personagens olhando para mim com cara de piedade, de compaixão. Se você fracassar nesse negócio, todos nós seremos prejudicados. Ou seja, quando vai tomar juízo? E a líder me chamando de forma muito íntima de meu amor, nunca esqueço disso, e pegou as mãos. Vocês acham estranho isso? Eu e meu sogro nos chamamos desse modo. Ele me chama de meu amor e eu também o chamo. Então não tinha muita coisa diferente de amor físico, porque é algo muito maior. E pegou nas minhas mãos e começou a oração. Ela já chegou flutuando.
E eu comecei a flutuar e como se fosse desintegrado totalmente e reconfigurado. E a única coisa que eu lembro, se a área sexual colocar a operação em risco, neutralize-a. Mas deram um mecanismo para que houvesse a sublimação sem o adiamento. E a partir dali a coisa mudou de rumo. E todos em tempo real, e eu conversando, trocando ideias, dialogando, eles existem. Do contrário, conforme vemos no Evangelho, no Novo Testamento, não teria como Jesus conversar com Moisés e Elias. Certo? Porque Porque estava ali Moisés e Elias com suas individualidades. João Batista, se fosse o Elias que voltou, se fosse a reencarnação, Elias não existiria. Se Elias é Moisés que reencarnou, Moisés não existiria. Se Jacó é Moisés que voltou, porque isso está na obra Universo e Vidas de Hernani Santana, e a Federação Espírita Brasileira publicou essa obra. Então a gente percebe por esses fatos que tem algo a ser pensado, porque Kardec começa a interrogar a consciência, porque a partir da informação do Dr. Caleflo tem um oceano a ser pesquisado, e começa a interrogar a consciência do indivíduo. E na Revista Espírita tem situações que tem 80 perguntas respondidas pela consciência que o indivíduo encarnado não sabia. E por isso que os demais aderiram à pauta e começaram a aprofundar a questão. E hoje não acreditamos nisso porque alguém nos dissera, porque vivenciamos isso dioturnamente. Leva para ela de... Respondeu mais ou menos? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se a primeira é boa. Ela queria e não existe. Você quer e não existe pergunta boba. Todas as perguntas são... eu tenho alguns livros simples, que falam sobre os corpos, né? O corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional. E existem aquelas pessoas que enxergavam até 7 corpos, né? Eles falam, né? Tá. Naquela época a gente via como as camadas, né? A gente fala, né? Tá. Esses corpos, na verdade, são energias, né? Que algumas pessoas conseguem ver. Tem muito, e pelo que você mostrou, muito mais corpos, né? Que a gente tem infinito, né? Só que assim, deu para perceber por essa palestra, que a gente começou a aprender, né? Que esses corpos mentais, emocionais, que fazem parte da gente, na verdade, eles vão. Essa energia, é que eu não sei se eu consigo entender. Fica tranquila, pode. A gente integra e faz vários corpos. Então eu posso sair do corpo mental e falar com o meu corpo físico, e falar com o meu corpo. É isso. Eu não consegui. Isso porque ela não conseguiu entender. Já imagina se ela tivesse conseguido. É isso. Dá o terceiro seminário para 2022 agora. Então veja. Exatamente quando eu li em Kardec, no Livro dos Médiuns, que eu poderia fracionar o meu perispírito, já que sou como um sol, e cada parte do meu perispírito seria uma entidade, eu achei a coisa mais magnífica. Então, o corpo que nós chamamos de duplo etérico, na realidade não é duplo, é triplo. Uma dimensão que antecede o corpo físico, chamada de princípios vitais. Uma na mesma dimensão, mas com vibrações diferentes, fluido vital. E a outra posterior e superior, que organiza e mantém a vida, energia vital. Uma gera, outra nutre, outra organiza e mantém. Então ele tem 3 dimensões, não tem? Mas tem 4 funções. Só nesse corpo. E 4 funções já são 4 entidades diferentes das 3 dimensões. A primeira chama-se éter químico, que tem o poder de assimilar ao energismo ou excretar. Nós chamamos de anabolização e catabolização. Então, se eu como em excesso, eu sobrecarrego esse éter químico e ele vai pedir socorro para o segundo éter, que é o éter vital, responsável
pela energia sexual, pela geração da vida. Então, quando trazemos alimento em excesso, nós vamos sobrecarregar. Agora, se eu trago o mínimo com a intenção de fazer o máximo, vai sobrar energia desse éter químico para ajudar a energia criadora para criar novos átomos, novas moléculas, novos tecidos, etc, etc, na manutenção desse corpo. Se eu sobrecarregar o segundo, usando indevidamente o sexo, que é uma força criadora, e usando apenas pelo prazer sensório, ilusório, transitório, eu sobrecarrego o terceiro, que é responsável, que é o éter luminoso, pelos sentidos. Aí eu vou começar a perder a visão, diminuir a audição, o tato, olfato, paladar, porque eu estou usando de forma indevida a energia sexual e eu vou perdendo essas sensibilidades. Mas quando eu uso essa energia como força criadora, os meus sentidos vão além. Hoje, por exemplo, a visão física consegue enxergar além da forma, o sentimento ir além do sensório e assim por diante. E quando eu faço isso com os sentidos, usando devidamente, vendo Deus em todas as coisas, ouvindo Deus em todos os sons e vibrações, e usando dessa forma, eu construo o que nós chamamos de instintos, que é o éter refletor que está na fronteira do corpo vital para o corpo dos instintos. E construindo esses embriões dos sentimentos, que são os instintos, nesse mundo consciencial chamado de mundo instintivo, porque até então eu estou falando de algo que está aqui no centro esplênico, de algo que está aqui no centro genésico. Agora eu estou falando de algo que está no centro gástrico, o corpo dos instintos, porque eu desejo transformar os instintos em sensações e em emoções e trazê-los para o cardíaco, transformá-los em desejos, que são alavancas que movem esses sentimentos, no laríngeo, transformar em forças criativas, que está no plano mental, no centro frontal, para transformá-los em virtudes e levar. Agora está sentada, respira. Só no centro coronário tem 972 entidades, que chamamos de virtudes, compondo a sua realidade. Só o centro coronário. O centro frontal, a serviço da inteligência, imaginação, pensamento e memória, 96 potenciais. Das inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, da capacidade imaginativa, da memória, pensamento, etc. No laríngeo, 16 entidades. 12, 10, 6, 4 e no centro Kundalini ainda 3, sintetizando o ectomineroplasma, a força de coesão e sustentação da vida no reino mineral, o ectofitoplasma, a força de coesão e sustentação da vida no reino vegetal, e o ectozooplasma como elemento sustentador da vida animal. E estas três potências a serviço do nosso centro genésico torna-se a força sexual, a força criadora de tudo quanto existe em mim. Ou se eu quiser ajudar alguém a criar um corpo, enquanto ele não saiba fazer, a gente terceiriza e assim por diante. Ficou mais ou menos? Segundo Miramês, cada pensamento que se cria, cria-se um corpo para ele expressar. Então são infinitos os corpos perispirituais. Pensamento. Como você falou aí, tem vários corpos, várias energias. Como a gente, quando surge um pensamento, vamos dizer assim, quando surge um pensamento na gente, por exemplo, eu vou classificá-lo bom ou mal, tá? Como que eu gerencio esses pensamentos?
ignorando os maus e aceitando os bons. E onde está a fonte desses pensamentos? Em qual dessas energias? Obrigado. Mais outro, agora 2023. Veja, eu disse que o pensamento tem um que está subindo de baixo para cima, não tem? Do sentimento nascem os pensamentos. Ele pode estar vindo do seu consciente, de algo que você está promovendo, vindo do seu subconsciente, forças instintivas que se promovem, vindo do oceano do seu inconsciente, se perturbadores e atormentantes, ou se algo nobre, já que só desce quem subiu, vindo da sua superconsciência. Por isso que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, narra, no item 76, que o pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, se nobre, esse pensamento vai encarnar como hormônios, o mensageiro que vai ordenar melhor alguma coisa nesse corpo. Se menos nobre, a partir do momento que você começa a intencionar, porque a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles, na obra Atitudes Renovadas, elaboramos em média 95 mil pensamentos. E a autora narra em Jesus e Vida que não dá para expulsar nem o mais remoto pensamento, mas podemos promovê-los. O ideal nesse projeto é quando surgir o pensamento negativo, você apresenta o positivo. Se surge o pensamento de desespero, você apresenta o pensamento qualificado com a esperança. Porque na realidade o pensamento cria forma. O que vai qualificar o pensamento é a virtude que eu vou encarnar nele, ou a energia perturbadora. Então a qualificação desse pensamento pode ser a mágoa, ressentimento ou ódio, ou pode ser a docilidade, a compaixão, a misericórdia. Então a partir do momento em que um apareceu no seu cenário mental, pare. Se você está fazendo uma oração, pare, segundo Joana de Ângeles e Divaldo, dê atenção. Apresente a sua proposta e comece um diálogo terno e amoroso envolvendo esse pensamento em vibrações de amor e dando direção. Convide-o a mudar o curso. Se desespero para a esperança, se de tristeza para a alegria, se de doença para a saúde e assim sucessivamente. Não é difícil. Amanhã a gente vai detalhar isso mais amplamente. Mas só para não deixar você sem a informação até amanhã e esse universo que está conectado a ti. O seu pai e pai tem autoridade. E ainda tem um pai com o nome de José, ainda casa, não mas... é da minha matéria. Desde que a gente começou a estudar de tudo que já foi dito, o que eu tenho entendido eu quero fazer um projeto. Esse projeto tem a ver com uma mudança no corpo físico, ou com uma mudança moral, ou com uma mudança. Como a gente vai abrir uma empresa, por exemplo, a gente não simplesmente pega o dinheiro e investe, a gente faz um projeto. E a gente tem que envolver pessoas nesse projeto da melhor qualificação possível para que ele dê certo. E se eu quiser fazer um projeto para a minha vida, ou para o meu corpo, ou moral, ou alguma coisa desse tipo, eu vou ter que convidar todas essas pessoas que estão aí, convencê-las ou mostrar qual é o objetivo do projeto para que ele dê certo. É isso? E Murilo, já pode marcar para 2024. Veja, até onde nos consta quando você, vamos supor que você vá para Três Lagoas abrir uma empresa lá. Seu projeto é uma empresa. Tecnicamente, você levaria gente qualificada da sua consciência ou da sua confiança e com a consciência semelhante o que você pretende para liderar a mão de obra local. Porque existe uma lei que você, tecnicamente, de acordo com a sua proposta, precisa valorizar a mão de obra local. Mas você precisa levar líderes já qualificados para te ajudar nesse propósito.
Por isso, quando desejamos encarnar ou uma pauta de trabalho já encarnado, no processo encarnatório, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 605 e 605A, quando ele anota que o espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais, ele traz a sua equipe. Se ele influenciar a matéria, porque o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, esse sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Ele vai e leva rumo à angelitude esse povo. Agora, se esse povo, essa mão de obra local, porque na nossa cidade, vergonhosamente, em relação às cidades vizinhas, os empresários narram que o povo não gosta de trabalhar, que o povo de lá falta mais ao serviço, pega mais atestado falso do que gente que vem das cidades vizinhas que tem um trabalho maior. Isso às vezes eu posso ser queimado na fogueira se esse negócio ir para o ar, mas depois na hora da edição a gente corta. Então, quando você vai encarnar, na velocidade de um relâmpago, você assimila a energia perispiritual que vai governar o seu corpo físico. E eu te pergunto, esse povo te conhece? Não te conhece. Você ainda não se apresentou. Você vai precisar agora parar e apresentar para eles o seu projeto. E eles vão atrair seus semelhantes, que o energismo que vai obedecê-los para a composição do corpo físico. E se você não tiver habilidade, o vício do perispírito do corpo físico pode te levar a desistir do seu projeto, mesmo antes de começar. Por isso que a troca de espírito dá concepção ao nascimento. Joana de Ângeles, Mansão do Caminho. Quem nos confidenciou? Alamar Regis. E eu não vou duvidar de um bandeirante do Espiritismo como Alamar Regis. E como ele desencarnou, eu não vou deixar essa informação morrer comigo. Eu não sei a que hora que eu vou desencarnar, você pode ser daqui a pouco. Então, ele tem o direito de abortar, e se outro gostou do seu projeto, dá continuidade. Mas todas as vezes que vamos fazer um projeto agora, eu estou aqui e desejo a reconstrução de um tecido, de um órgão, de um sistema, do corpo como um todo, segundo Allan Kardec, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas a matéria-prima. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o máximo que ele permite que os seus emissários façam é nos instruir. Ou seja, ele nos oferece de um lado a instrução e de outro lugar a matéria-prima. Se você não tem a instrução, você procura o Sebrae. Se você não tem matéria-prima, vamos, como a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, que eu fui funcionário lá, motorista. Na época das vacas gordas, isso é no ditado popular, eles preferiam um funcionário que não soubesse de nada. Eles tinham o centro de treinamento e qualificava cada um para trabalhar na sua empresa. Assim como outro jovem chamado Antônio Hermílio de Moraes, quando passou por aqui. Então ele pagava salário, dava cesta básica, e eu tenho 2 sobrinhos que participaram da seleção. Um com certas dificuldades, mas espírito de equipe, não faltava uma das aulas. O outro, estudando direito, e o dia que queria, não tinha espírito de equipe. Quem é que passou? Certo? E esse mais novo, o que era menos experiente intelectivamente, hoje empregado por essa empresa, que não é mais do grupo de Antônio Hermílio, nem dos filhos, mas passou para outra empresa. Mas ele tinha cada funcionário como um filho, e a família dos funcionários como a sua família. Falava, eu tenho 40 mil filhos, e com seus familiares, dando uma média de 100 mil pessoas sob minha responsabilidade. Então, todas as vezes que vamos construir um tecido novo, vamos imaginar que assim fosse, que seu projeto fosse esse. Você quer dar maior flexibilidade às paredes das suas artérias, que diminuíram o calibre quando a sua esposa pisou no seu calo, o Murilo não te obedeceu,
você ficou meio enfurecido, a adrenalina enrijeceu esse pessoal. E agora você precisa criar hormônios para pacificar e, além disso, trazer elementos de qualidade para enriquecer o seu sangue, a partir do que você come, do que você lê, do que você ouve, do que você vê, para que estas células que compõem os tecidos dessas artérias possam ter uma elasticidade, aumentar o calibre, para que você não precise mais tomar remédio para hipertensão, caso você tivesse algo parecido. Então, além da proposta de dentro para fora, eu preciso ter uma coerência do que eu vou trazer de mão de obra especializada para que essa empresa possa dar certo. Às vezes eu quero curar-me dos transtornos de ansiedade, que nós chamamos de síndrome do pânico, mas nem sei o que é. Quero curar da própria ansiedade e não sei que a ansiedade é um ser, é uma entidade pedindo mais do mesmo, ou um alimento mais qualificado. Ela não recusa quando você oferta uma emoção mais enobrecedora para promovê-la. É o que ela espera. Agora, dar mais do mesmo é crucificá-la, não é fazer o que nós chamamos de caridade, é mantê-la na prisão. Então, quando eu começo a ficar ansioso e começo a respirar, quem é que está no ar? Eu não disse que o Evangelho está no ar? O Evangelho não é força? Força virtuosa? Não é vitalidade? Então, respirando conforme o mestre Yogananda nos ensina, eu acalmo as emoções, a ansiedade. Então, se eu respirar, se eu souber respirar, eu pacifico a ansiedade e não preciso assaltar a geladeira. Se eu respirar e relaxar, além de pacificar, eu vitalizo todas as estruturas do meu corpo. Porque relaxando com a alegria, eu vou abrindo espaços no meu universo psicofísico e eu vou vitalizando todo esse universo e eles vão se acalmando. E agora, se eu concentro a minha ação, eu tenho tecido adiposo e quero transformá-lo em tecido vascular, tecido cardíaco, ou em outro músculo, ou em tecido ósseo. Eu posso, como Joana de Ângelo nos ensina, convocar esse energismo ocioso para a ação. Então depende do seu projeto, do seu conhecimento. Quanto mais amplo for o seu conhecimento acerca do que você pretende, mais senhor e consciência você tem para a ação e mais rápido acontece. Agora, quanto menos conhecimento temos, mais a gente fica à mercê dessas criaturas que, por ignorarem, sempre pedem mais do mesmo. Vou dar um exemplo. Hoje eu tomo um copo de refrigerante e eu nunca tinha tomado. Só que colocaram junto com os refrigerantes cerveja também. E eu não sabia nem o que era refrigerante, porque eu morava na roça, e nem o que era cerveja. Eu já peguei, todo mundo pegava, peguei logo e peguei uma cerveja. Fiquei bêbado durante uma semana. Literalmente, eu não conseguia parar de pé. Falei, quem consegue tomar um trem esquisito desse? E lá que a gente conhecia os animais e o cheiro do xixi de uma égua. Falei, você tem quase que o mesmo cheiro do xixi da égua? Quem consegue tomar um negócio desse? Que era meio amargo, mas para mim não rolou. Mas o refrigerante me viciou. O corpo aceitou e a cada dia pedia mais do mesmo, até o ponto de eu tomar mais de 5 litros num só dia. Isso vai criando um clã, porque são consciências, e vai formando uma equipe que, se eu não souber coordenar, põe fogo na minha empresa, e já está pondo fogo. Mas quando eu coloco na boca, veio uma fração de socorro da minha consciência, a gente fala que dá um clique. Eu coloquei uma porção pequena de suco de uva na boca, joguei para lá, para cá, e falei para o meu corpo, para as células viciadas no tal refrigerante: esse traz vidas saudáveis para a nossa vida, mas um suco de qualidade, não é esse negócio de caixinha não, que tem mais açúcar do que refrigerante.
o suco integral, o mais natural possível, de preferência da uva Bordeaux. Orgânico e da uva Bordeaux, que é o melhor. 1 cálice da uva Bordeaux por dia, 2 colheres de azeite de boa qualidade da Espanha, de Portugal, e ao mesmo tempo algo simples que às vezes desprezamos, 3 limões. Suco de 3 limões por dia nos dá mais ou menos de 20 a 30% de longevidade a mais. O cientista alimentar Tiago Rocha comprova em laboratório e fala da causa. Ficou mais ou menos claro? Então, quando trazemos alguma coisa, por exemplo, eu trazia carne, e que também vicia, vocês sabem disso. Aí quando eu ia matar o porquinho, já começava a sapecar o porco e já comia a orelha dele. Imagina que quase um canibal. A pele dava uma tostada, já tirava a pele com um pouco de gordura. Eu não vou falar mais não, senão vou perturbar vocês. E eu cheguei a ponto de comer depois carne crua. Minha mãe começava a temperar, colocava aquela pimenta que dá cheiro, a pimenta bode, e aquilo ficava tão cheiroso, não dava tempo dela fritar. Eu comia crua, só que depois os vermes da solitária subiu para o cérebro e fez um negócio não legal por ali. Calcificaram por lá e houve uma perturbação enorme. Então, quando temos a consciência que se trouxermos uma porção de tal alimento ou de algo perturbador como os refrigerantes, e eu criei um clã dentro de mim. Se eu não tiver lucidez disso, eles vão sempre pedir mais do mesmo para que haja manutenção tanto desse algo físico, porque nós temos também dependência psíquica e emocional. Se hoje você não fizer um gesto de carinho que eu julgo que você tem que fazer, eu fico doente e magoado com você. Se você não me cumprimentar quando passar por mim, porque eu acho que é você que tem que fazer isso, não sou eu que tenho que fazer. Se você passa distraída, aí você já está. Então eu criei uma dependência. Então, se alguém não me fizer um gesto de carinho, eu sou infeliz, porque eu quero ser amado. E não é o amor que alguém nos dedica que nos faz feliz, é o amor que nós nos transformamos ou que sentimos por nós que nos planifica. Então não é o amor do filho, do pai, do marido, seja lá de quem for. Isso pode aliviar alguma carência, mas o amor que planifica é o amor que nós desenvolvemos pela nossa própria consciência, amando incondicionalmente tudo que existe em nós e esforçando ao extremo para iluminar todo esse universo. Mais ou menos, ou ficou mais confuso do que já estava? Isso todos nós temos, mas eu vou mudar a frase dela. A frase de Sócrates não é só sei que nada sei. Isso é alguém que deturpou a coisa. Até aqui, fala, eu penso que sei. Agora virou mais, ergue mais um véu, agora daqui para lá eu só sei que nada sei. Por isso que na música tocando em frente, muito pouco eu sei. Colocaram também um nada sei, poderia ser quase nada sei. Acho que porque foi psicografia, então o Renato Teixeira vestiu a música com a roupagem dele, mas é isso, pelo menos até agora eu penso que compreendi esse negócio. Agora, se um véu ergue, eu falo, agora eu acho que eu não entendi quase nada, mas entendi alguma coisa, pelo menos como não fazer eu já sei. O que não é, eu sei. Né? Exato. Exato. Porque Thomas Edison errou quantas vezes? Os mais modestos falam que foi 799, outros falam 699, melhor dizendo. Mas cada um que ele errava, ele falava, já sei como não dá certo, já sei como não fazer, já é um aprendizado. Então, por mais que a gente não compreendeu, já houve, já aprendeu alguma coisa. A primeira coisa que você falou foi sobre o panteísmo, que eu fiquei muito curiosa quando eu ouvi falar dele na primeira vez. Achei super complicado e também não aprofundei muito o estudo.
Eu só queria saber se esse pensamento que eu criei está certo ou está muito distante da verdade, igual a outra pergunta que eu te fiz. E também eu gosto muito de transformar o antigo no agora. Eu acho que dá para espelhar muito no agora, né? O panteísmo fala que o homem, o ser, ele veio do nada, ele vive, comporta a família, etc. E pro nada ele volta, né? Mas se a gente for pensar de uma outra maneira, ele sai do nada de uma maneira e a partir da morte ele volta de uma outra maneira. Ele já não volta do mesmo jeito que ele saiu. Então o todo já não é mais o mesmo. Eu acho que o panteísmo não está muito distante da gente colocar ele um pouco no espiritualismo. É correto você falar que 50% dele é entendido, né? Exato, e isso é uma das vertentes do panteísmo. A mais nobre, mais lúcida é aquela: saímos de Deus, temos a experiência, a gente perde até o endereço e a Ele retornaremos. Que espaço é esse entre nós e Deus? Não existe? Então somos frações dessa grande alma. Agora Leon Denis em O Grande Enigma, que é a fonte da inteligência e da vida. Então as individualidades nascem nessa alma, move-se de um ponto a outro, vive uma experiência, mas uma vez que termina a experiência não perde a sua consciência, que é o que está no Livro dos Espíritos. E aí, para finalizar, quem continua saindo desse todo também vai transformar, né? De uma forma ou de outra. Todo mudou. Então sai lá daqui já não é isso mesmo. Exato, mas se fosse possível sair do todo, porque não tem como. Sim. Porque, lembrando do exato, imaginando lá, tudo bem, porque já fez pelo menos uma experiência. Se depois ficou adormecido e pensa que perdeu a consciência, por exemplo, há alguns segmentos que narram que após a morte vai ficar dormindo até o dia do juízo. Mas numa obra de Manuel Filomeno de Miranda, 109 anos se passaram do moço que acreditava nisso. Aí alguém chega lá: fulano, é hora de acordar. Aí ele acorda meio assustadinho, né? Fala: mas eu não vi trombeta, não vi nada. A coisa parece que não é bem assim, não. Fala: mas eu preguei isso. Agora você vai exatamente voltar e pregar diferente. Você volta lá e fala que você disse o que você sabia, meias verdade. Agora você fala que está entendendo. Como um dia um amigo que no segmento dele não acredita na encarnação como lei, só que num dado momento, até um X, os fiéis aceitaram que estavam pagando pelos erros dos antepassados. Aí a partir de um Y, porque foram lá no Velho Testamento, até um conteúdo que eu coloquei no livro, Ezequiel chega numa aldeia e está lá alguém brigando entre si, filhos e pais. E ele chega e bota ordem na confusão. Quer dizer que é assim: o José chupou uva e o dente do Murilo que nasce estragado. E ele, naquela época, ninguém responde pelos erros de ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. No Velho Testamento. Só que isso passou para o Novo Testamento. Você vai responder até a terceira geração. Mas quem é a sua terceira geração? Você morre hoje. Vamos supor que você já tenha uma filha ou um filho. Aí você volta como neto. Quem é a terceira geração? Por isso que Cazuza, na música Nabucodonosor, ele vai falando: eu fui o cavalo fulano, eu fui o advogado Agenor, daqui a pouco eu sou o meu avô. Agora eu acredito em reencarnação. É um máximo essa música. Deu para entender? Então cada um constrói a sua realidade agora, e depois nas futuras etapas ele vai criando enredos para pacificando e aprimorando esses cenários anteriores e promovendo para a construção do reino de Deus em nós, segundo André Luiz e Emmanuel. Eu achei o máximo com Emmanuel na obra que eu estou estudando, no livro que nós estamos organizando agora, quando ele narra que o cérebro espiritual constrói a superconsciência.
Eu perguntei, quem é esse cérebro espiritual? Ele falou, a mente, meu filho. O nosso cérebro espiritual. E Joana de Angelis, o ego mesmo inconsciente constrói o self. Não dá na mesma coisa? E André Luiz fala, o reino de Deus em nós é o patrimônio que nós aprimoramos. Não é algo gratuito que nós vamos achar o mapa e tomar posse. É o que nós temos de mais nobre. Os instintos transformados em sensações, essas em emoções, aquelas em sentimentos, até o estado de virtudes. E as virtudes, se são seres, encarnam. Porque que graça tem eu chegar num patamar, eu vou ficar olhando para a casa para a cara dos mestres, aprendendo o quê? Retornar e auxiliar quem está na retaguarda, que é a beleza da vida. Porque permanecer num degrau sem fazer nada, porque a intenção de muitos espíritas, sombra é água fresca. Então atinge um patamar, o chamado mundo de regeneração. Quantas pessoas querem? É uma colônia de férias. A gente tira um fôlego rápido para voltar para o mundo de provas e expiações para fazer a diferença. Ou até para ir para o mundo primitivo, para ser como os capelinos, construir pirâmides por lá de repente, né? Porque lá seremos deuses. Peter Pan, vocês sabem da história? Em busca do nunca é a origem. Ele encarnou como humano, um menino medroso. E ele não gostou muito daquilo, voltou para o pré-humano. Lá ele era o rei da cocada, porque lá ele era o líder. Aqui apenas um menino medroso. Então, quando elementais encarnam como humanos, como Sibélio, da obra de Carlos Bacelli, e não é bem sucedido, ele tem o direito de voltar para a sala de aula onde ele estivesse antes. Então, se eu começo a cursar, eu estava no cursinho, aí eu vou fazer o vestibular, não deu certo, eu volto para o cursinho. Deu certo, eu começo a estudar, não gostei do curso, aí eu volto para o cursinho de novo, vou fazer uma matéria para fazer um outro vestibular para um outro curso. Ficou mais ou menos? Lembra quando a Terra era plana? Giordano Bruno falou, esse negócio não é plano não, nem redondo isso é meio oval. Podia ter falado assim, mas foi queimado vivo. E Galileu falou, esse negócio não é só redondo ou quase redondo, mas não é o centro do universo não. Ou você nega esse negócio, a gente queima também. Aí ele negou, né? Mas quando ele desceu, ele falou, mas que é verdade é. Então, quando a gente não tem a inteligência, a capacidade intelectiva ou até a parte moral evoluída, eu posso sair ali fora e negar, falar, o sol não existe. Mas ele não vai deixar de brilhar só porque eu nego. Bom, a reencarnação não existe, prova que ela existe, você que tem que me provar. Fala, me explica conforme está no livro dos recordes, como uma criança olha para os seus pais com 2 meses e fala para os pais, eu lembrei, eu sei falar. Se lembrou, já sabia. Explica-me como, isso para quem fala que não acredita, que livro dos recordes não entra falcatrua, não tem suborno. Explica como que a criança olha de novo, com 4 meses de idade, eu lembrei, eu sei escrever, me dê lápis e papel e escrever um poema. E de novo, com 6 meses, eu sei andar. Mas não está pronto o equipamento, me põe no chão que eu sei andar, e saiu andando. Agora me explica como com 9 meses é edito o primeiro livro de poemas. Com 6 anos já chega na universidade com um carrinho de livros que já havia estudado sem nunca ter ido na escola, de física nuclear, biologia molecular, para ser sabatinado pelos reitores e doutores, para que ele entrasse direto sem vestibulares. E entrou. Hoje tem 40 e poucos anos, com mais de 15 títulos acadêmicos dessas coisas básicas, que ele disse que lembrou. Ou existe um antes, só que ao mesmo tempo eu posso nascer débil, com deficiência mental, com o cérebro deformado, com o corpo deformado. Agora é Deus que usou material de boa qualidade comigo e usou de péssima qualidade com outro?
a lei é a mesma e é sempre a lei de amor, com a função de compreender, a de justiça com a função de corrigir e a caridade com a função de iluminar na ação. Acho que por hoje tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu estou cheio de dúvida, mas para não cansá-los, porque do contrário vocês ficam entediados, porque um seminário muito longo com um só palestrante, ainda mais com um mineiro com essa fala entediante, fica complexo. Como lá em Natal, eles querem marcar um seminário que comece às 9 da manhã até às 17 horas. Eu falei, com um palestrante você vai matar o povo. Fala, priorize qualidade. Ainda queria mais uma palestra. Eu falei, tecnicamente eu aguento, porque eu já gravei 6, 9 programas de rádio e TV e ainda palestrei à noite. Porque eu não fico no corpo. É moleza. E praticamente sem comer, só água. Então vamos deixar um pouco para amanhã. Nós vamos fazer um exercício ao som da melodia que o Murilo vai brilhantemente trazer como vibração harmônica, para que nós possamos, ao som desta vibração harmoniosa, que é a médium da harmonia, canalizar a harmonia de nossas consciências, trazendo-a para o físico, entrar em ressonância com a harmonia de outras consciências, incorporando-as em nossa própria consciência. Como se estivéssemos preparando um canteiro fértil, através da humildade, reconhecendo a própria ignorância, da honestidade para conosco, reconhecendo as nossas necessidades reais, da sinceridade de um aluno que quer colocar a mão na massa e, após o introito, a fidelidade na aplicação, e inspirando, trazendo a força crística, a força cósmica para o nosso mundo fisiopsíquico, moral e espiritual. Porque não é só o sistema respiratório que faz o processo de canalização e exteriorização. A mente faz igual mecanismo, canalizando energias mais sutis. E a consciência, idem, canalizando virtudes ou colocando-as à disposição do cosmos. Ao mesmo tempo que inspiram, ordene ao corpo que relaxem, que abra os espaços para que a ciência da paz possa eclodir, a tranquilidade interior, a paciência. Que a virtude do entendimento possa vicejar por aqui, para entendermos ou trabalhar lado a lado com a intolerância. Que a abnegação possa visitar-me, para que eu possa fazer além do que eu fui contratado a fazer e angariar recursos imensuráveis com esse gesto. Ao mesmo tempo, o sacro ofício, quando eu esqueço de mim em favor de outrem, doando de mim mesmo algo para pacificar o outro cenário. A autoconfiança para pacificar e transformar a insegurança, a ansiedade. A coragem para qualificar o medo. A sabedoria para a promoção da ignorância. A humildade para a transformação do orgulho. O altruísmo para a sublimação do egoísmo. Inspirem
e comecem, como Joana de Ângeles sugere. O indivíduo deve concentrar-se nesta visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, vendo-se daqui a pouco, vendo-se recuperados, como se já tivesse acontecido o que almeja. E essas ideias enobrecedoras, esses planos de futuras ações benéficas, são portadores da energia equilibrante que vai reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade para que nós possamos assumir as novas responsabilidades ou desenvolver as atividades que pretendemos concretizar. Inspirem, se acalmem, agradeçamos a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade e por todas as benesses que compõem a nossa consciência e o nosso enredo, para que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E agora Murilo entoará pelo menos mais uma canção e permanece ainda no mesmo silêncio e acompanhe cada frase como sementes de luz fecundando as nossas consciências. Paz profunda, gratidão eterna.